Se você algum dia se deparar com um jogo do Roblox chamado Onde Você Dorme, não jogue. Se você tentar procurar o jogo por conta própria, você só encontrará uma página de erro. Algo me diz que eu não deveria ter encontrado esse jogo, e após o que eu vi, estou convencido de que isso era a confissão de alguém de um crime horrível. Era grátis também, então eu pensei que tinha encontrado o jogo perfeito para passar o tempo. O jogo tinha 14 mil jogadores e críticas positivas, então com uma xícara de café finalmente o lancei. Cliquei em novo jogo e estava pronto para alguma ação. A princípio, aconteceu exatamente como esperado, como seu típico jogo de terror do Roblox, exceto que eu não vi outra alma à vista. Talvez fosse um jogo para um único jogador. Meu personagem estava em uma sala escura e havia uma única porta ao longe iluminada por uma lâmpada fraca no topo. Estava preparado para qualquer susto que o desenvolvedor estava prestes a me lançar neste curto caminho. Eles sempre fazem isso, mas para minha surpresa, este jogo não tinha nenhum. Comecei a pensar que o número de jogadores era um erro visual. Caminhei até a porta e abri para revelar um apartamento fracamente iluminado. Eu esperava um susto aqui, mas nada aconteceu. Sem música assustadora, sem barulhos assustadores, nada. Alcancei o interruptor de luz e o liguei. O corredor iluminou-se e eu instantaneamente fiquei surpreso, sem perceber por quê. Segundos depois, percebi por quê. O quarto parecia bastante semelhante ao meu. A cama, a TV e a maioria dos outros móveis estavam dispostos da mesma maneira. Era bastante estranho, especialmente em um jogo chamado Onde Você Dorme, mas eu apenas ignorei isso estupidamente. Passei mais alguns minutos explorando o quarto para descobrir algumas coincidências surpreendentes e fui explorar a cozinha. Não estava realmente impressionado com a falta de horror, mas estava bastante interessado nas decisões de design. A cozinha também era bastante parecida com a minha. A mesa tinha 2 cadeiras, assim como a minha. A pia estava perto da janela e a geladeira era bastante semelhante, exceto que a minha era um pouco maior e preta, enquanto a do jogo era branca. Então, algo chamou minha atenção que me deixou boquiaberto. Havia uma caixa de cereal na mesa, um prato com um pedaço de pão e um copo de leite pela metade. Era uma coincidência demais. Pisquei algumas vezes e até me levantei da cama para verificar minha própria cozinha. Adivinhe o que? Os mesmos itens estavam alinhados no meu ponto de café da manhã do mundo real. Isso estava ficando um pouco estranho e um pouco inquietante, para ser honesto. Ficou ainda mais suspeito quando fui até o banheiro. À medida que outras semelhanças surgiam, havia uma única camiseta na máquina de lavar e o roupão estava no chão. Era o mesmo que o meu. E também não havia papel higiênico quando eu usei o meu último rolo esta manhã. Que diabos é esse jogo? Está me observando ou algo assim? E apenas para constar, eu não tenho uma webcam ou qualquer coisa que possa capturar o interior do meu apartamento. Isso é tão assustador. Estou sendo observado? Mas por quê? E quem instalaria as câmeras para criar um jogo indie de má qualidade? Não tem como, pensei. Como não havia muito mais para ver no jogo, eu fechei e verifiquei meu apartamento em busca de qualquer vestígio da intrusão. Fiz o meu melhor para procurar por dispositivos escondidos e não encontrei nenhum. Estava ficando tarde, então decidi dormir. Após acordar, eu tinha praticamente esquecido o jogo. Foi só quando voltei do supermercado e meu computador mostrou que uma nova atualização de Onde Você Dorme havia sido baixada. Eu o abri por curiosidade, e quando vi o que a atualização adicionou, meu sangue gelou. A atualização adicionou mais detalhes ao ambiente. Agora parecia exatamente com o meu lugar. Até mesmo a tigela que eu usava para deixar as chaves perto da porta parecia idêntica e tinha a mesma amassadura. Eu conseguia ler os títulos dos livros nas prateleiras, iguais aos meus. E a geladeira na cozinha agora era maior e preta. Não havia explicação. Fui aos fóruns de discussão do jogo. Havia algumas mensagens de jogadores dizendo que os desenvolvedores eram preguiçosos com as atualizações e que o jogo todo era ruim. Deixei meus próprios comentários dizendo desenvolvedores, o que diabos está acontecendo, e descrevi minha experiência com o jogo. Várias horas depois, verifiquei as respostas. Outros usuários estavam postando que meu tópico era uma jogada de RP estúpida e me pedindo para arranjar um emprego. Mas, à noite, descobri que minha pergunta tinha sido excluída do fórum de mensagens sem explicação. Foi quando vi que uma nova atualização tinha sido lançada. Eu tinha que ver, então lancei o jogo e, com a mão trêmula, conduzi o personagem pela porta. Não muito tinha mudado desde a última vez, as mesmas coisas em seus lugares comuns. Caminhei um pouco pelo quarto e fui ver a cozinha, enquanto meu personagem examinava o interior de um armário. Fiquei boquiaberto. Eu estava tão focado no jogo que quando alguém bateu à minha porta, quase gritei.